Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje estarei moderando aqui a aula da professora Elaine, né? A aula de hoje, estratégias de planejamento. Vamos lá pelas habilidades na tela. O tema da aula, né? Planejando e selecionando conteúdo para um blog. Habilidades do currículo paulista, né? Para você printar. Habilidade de hoje, EF69LP25. Então, é só dar printada na tela. E vamos iniciar a nossa aula. A professora Elaine está aqui ao meu lado. Olá, professora Elaine. Olá, Mauro, tudo bem? Alunos, professores, pais que nos acompanham. Vamos para os objetivos da aula. Na tela para eles, por favor. Adotar posição consistente em uma discussão, tendo respeito pela opinião do outro, mesmo que contrária, além de sustentar sua posição a partir de justificativas pertinentes. Demonstrar acuidade na seleção e na organização de ideias, exercitando a criatividade e a habilidade de reflexão. Ontem a Pro André iniciou com vocês, né, esse assunto sobre o blog. Hoje nós daremos continuidade e amanhã encerramos este assunto, tá? Então, como o título da aula diz, planejando, né, estratégias aí de planejamento. Então, a perguntinha inicial para vocês responderem, temos aí, compartilhando ideias. Quando você está diante da tomada de uma decisão, mas tem que tomá-la em conjunto com outras pessoas, quais procedimentos você realiza para que as ideias sejam ouvidas e escolhidas? Então, reflitam aí, 2 minutinhos para vocês responderem, ok? Voltando aqui com a participação dos alunos e professores, vamos lá, ó, o aluno Vinícius da Pro Eva Sônia diz, trabalho em equipe. A aluna Giovana diz, dando a oportunidade de cada um falar a sua opinião, legal. Muito bem. O aluno Lucas Oliveira diz o seguinte, fazer votação e discutir as melhores opções, é a questão democrática, né? O aluno Guilherme diz, eu escuto as opiniões de todos e vejo qual a melhor. A aluna Clara, vai um de cada vez, né? Vamos ver aqui, ó, Gabriel dizendo diálogo, eu acho, né? Então, o diálogo é sempre importante. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Por enquanto, os alunos participam. Tem a aluna Michele dizendo também aqui o seguinte, acho que analisando todas as ideias, conseguimos entrar em um acordo sobre todas as ideias dos participantes do grupo. Então, analisar com calma, né, com respeito. Cada um tem uma ideia e ter um sistema democrático, a ideia do Lucas. Isso, muito bem. Então, o principal é ouvir, né, com atenção e tentar ser menos subjetivo possível, né? Porque a gente sempre tem já a nossa ideia, né, Mauro? Sim, Aquilo sim. que a gente quer
que aconteça. Então, tentar, né, deixar isso de lado e ouvir as outras possibilidades e, às vezes, até conciliar, né? Sim, sim. Pode ser que a minha predomine? Ok, mas nada impede que eu concilie com a ideia do outro e juntos aí teremos uma grande A gente ideia. sempre aprende com o outro, né, Pro? Sim, sempre. sim. Ó, mandar um abraço aqui só rapidinho pro pessoal da escola Neide Aparecida Solito, né, do 8º C, que estão participando aqui, então a gente não deixa de mandar aquele abraço para vocês. Obrigado por participar. É isso aí, Pro. Isso mesmo. Vamos lá, então, continuando. Você pode ler, Mauro, para a gente, por favor? Vamos lá. Conectando habilidades. Cada vez mais vemos a importância dos trabalhos em grupo, uma vez que eles têm o poder de promover a interação das diversidades. Se uma pessoa tem habilidade com a escrita, outra pode ter com a comunicação oral, etc. Assim, o trabalho em equipe é bem desenvolvido. Isso. Nós temos esse, vamos dizer assim, probleminha, né? Vamos trazer para a sala de aula e fora da sala de aula. Então, às vezes, tem aquele aluno ou colega que ele não gosta muito de escrever, né? Ele não gosta de fazer anotações, porém, ele consegue, sim, armazenar as ideias, os conhecimentos. E aí nós vamos criando aqueles estereótipos, né? Sim, sim. Ah, aquela pessoa ali não escreve, então ela não sabe nada, né? Eu quero deixá-la de lado. Então, no meu grupo, eu quero alguém que escreva muito. Tá, ok. Mas será que o trabalho vai ter só escrita? Né? Será que eu não preciso de outras habilidades para complementar esse trabalho? Por exemplo, desenhar, né? Pintar. Eu sou um desastre em desenho, gente. Eu sou bem aquele humano de pauzinho, um triângulo, as bolinhas, né? Eu também. Certeza então, que não vai rolar uma coisa muito criativa, isso. não. E eu não me acho assim tão assim essa coisa de criatividade assim. Eu sempre, às vezes eu tenho uma ideia. Falo assim, ó, essa ideia seria legal, mas eu não sei pôr ela no papel. Eu preciso de alguém para me ajudar a desenvolver essa ideia, colocar no papel. Sim. E vai muito nisso, né? Muito nisso. Tem gente que é mais do discurso, né? Tem Sim. gente que vai ser mais de pôr a mão na massa. E aí é essa coisa que vai casando, né? A questão das múltiplas inteligências, né? Sim, exatamente. Então, um vai mais para a música, outro vai mais para o esporte e por aí vai. Então, pensar sempre nessa questão da diversidade. O quanto é importante a diversidade. Nós somos diversos, tá? Então, um vai auxiliar o outro e aí, de novo, vou focar sempre nisso. Teremos um grande trabalho. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Se a gente vai juntando as peças, cada um colabora daqui, um de lá, e aí teremos um bom trabalho em equipe. Equipe é isso. O que dá problema é que a gente quer que todos sejam iguais, né? E que pensem da mesma forma. Exatamente. Tentar igualar não dá. Não vai dar certo, vai sair saudável. briga. Então, pensem sempre para esse lado da diversidade. O que eu posso colaborar, o outro, e juntos vamos aí conectando as habilidades, como está no slide. Tá bom? Aí temos algumas perguntinhas para vocês irem interagindo conosco. Então, leremos duas, vocês responderão, depois duas, para a gente não misturar aqui as respostas no chat. Muito bem. Então, a primeira. Você tem dificuldade em trabalhar em grupo? Justifique. Sejam sinceros, tá? Se você tem dificuldade, coloque aí e diga o porquê. Quais são as principais características para desenvolver uma atividade em equipe? Um minutinho então, para vocês responderem aí no chat para a gente. Manda para a gente. De volta,
O aluno Guilherme da Protati diz o seguinte, compromisso de todos. Talvez essa seja a característica que ele considera que seja ideal, né? Mas ele tem dificuldade de trabalhar em grupo? Se quiser mandar resposta, Guilherme, aí eu leio de novo, tá? A aluna Jennifer disse, acho que não tenho dificuldade. O Vinícius, não tenho dificuldade. Quem mais aqui? Vamos puxar mais alunos. Mariana, não tenho dificuldade. Não disse quais são as características aí para desenvolver uma atividade em grupo. O aluno Felipe disse, sim, tenho dificuldade em me comunicar. Olha lá. O Cauã, um pouco, não sei me abrir nem Olha ter só. ideia. Então, essa dificuldade de iniciar ali, né? O aluno Renan, não, sempre faço o preciso com o trabalho em equipe. O que é preciso, né? Talvez seja isso que ele quer dizer. Sim. Então, não tem dificuldade. A maioria está dizendo que não tem, né? Ó. Mas os alunos eles têm uma dificuldade, às vezes, de se comunicar. Sim, a Daniele colocou aqui, a aluna Daniele. A1, não, porque consigo trabalhar em grupo e ouvir as ideias de todos. E a 2, respeito, sincronia, cooperação, comunicação e compreensão. Muito legal. A aluna Rebeca diz o seguinte, tenho dificuldade, mas se eu conheço as pessoas, aí facilita um pouco, né? Sim. Então... Sabe que às vezes os alunos ficam bravos comigo, né? Na sala de aula lá, física, geralmente eu tento desmontar esses grupos, que eles sempre trabalham juntos. Sim. Sempre. Então, exatamente para termos essa diversidade, né? E o mais tímido, geralmente eu coloco alguém mais descontraído e eu já vou lá e dou um toque. Eu falo, ó, me ajuda aí. Ajuda essa pessoa aqui a, né, se soltar um pouquinho mais, né? Profs, podem colocar para a gente aí, né, umas dicas, como vocês agem, né, nessas situações, e até mesmo os alunos. Exatamente. Quando vocês têm aí algum colega que é bem quietinho, geralmente ele não expõe muito, né, as ideias, ou quando tem aquele que é exagerado, né, expõe demais e quer que tudo seja igual a ele diz, tá bom? Vamos lá, então, aqui. Continuando. Mais duas, vamos lá. Põe na tela para eles, por favor. É importante ter um líder em uma equipe? Se sim, qual seria a função dele? Quando dividimos as responsabilidades de um trabalho, significa que só quem é o responsável por elas deva saber sobre o assunto? Justifique. Ó, essas duas questões nós já comentamos em aulas anteriores, aquela do seminário, né, Mauro? Sim, que a gente fez, que a gente brincou com os alunos. Então, respondam aí para a gente, mais um minutinho. E aí, Mauro? Voltando a aluna Michele, da Pro Ana Lúcia, diz o seguinte, sim, né, no caso do líder, né? A função dele é garantir que todos realizem sua função com desempenho para que o trabalho seja entregue com clareza. O aluno Leonardo, sim, guiar seus colegas. Ótimo. A aluna Camille, da Pro Valquíria, diz, não, até porque o trabalho é em grupo. Se é em grupo, todos devem fazer. Eu não sei se ele está interpretando que o líder fica sem fazer nada, né? Ou, no caso, talvez ele esteja falando da segunda parte, né? Que só quem ficou com a responsabilidade é que tem que saber sobre aquela parte. Então, aí a sua resposta está correta. Se é um trabalho em grupo, todos devem saber, né? Porque por mais que você não tenha feito, como a professora falou, todos do grupo devem conhecer o trabalho inteiro, né? Para as eventualidades e até para você entender o assunto que você está tratando, né? Sim. Não pode ser fracionado. A aluna Jane diz o seguinte, sim, organizar o grupo. É da Escola Estadual Paraíso Bebedouro. A aluna Mariana diz, sim, para manter a ordem e não virar uma bagunça. Isso é legal, ter alguém direcionando, isso é legal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui.
O aluno Francisco, desculpe. Falar, ajudar e dar dicas, né? Carlos Eduardo, não, pois a equipe tende a ajudar essa pessoa, no caso de dividir as tarefas, de saber a parte dos outros. Então, eles estão entendendo o processo, eles acham que é importante, sim, ter o líder, mas que os alunos precisam conhecer todo o trabalho, todas as partes. Você quer aproveitar e comentar aquela do Christian? A do Christian, você está com ela aí para ler? Tô. Eu achei bem legal. Vamos lá. Voltando um pouquinho, tá? Eu não gosto de trabalhar em grupo, porque você pensa uma coisa e os outros pensam outra. Eita! Mas essa é a ideia, né, Essa é a Christian? ideia, Christian. Fogo no parquinho, né? A diversidade, né? A colaboração, ideias diferentes, exatamente. né? O trabalho em grupo ele vai fomentar isso, Sim. né? E aí, quando você falou do negócio de juntar grupos diferentes, não deixar ele na zona de conforto, aí, no início, é total fogo no parquinho, né? Porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto do que o outro fala. Mas aí, com o tempo, eles vão ter que arrumar um jeito de se entender, Sim. né? Porque o trabalho vai ter que sair. E aí é nessa hora que a gente vai aprendendo a lidar com o trabalho em grupo, porque você aprende com o diferente. E é importante aprendermos a mudar de opinião. Sim. Não tem nenhum problema, né? Exatamente. Em mudar de opinião. Isso é aprimorar. Isso é para a vida, né, Elaine? Isso significa ser inteligente, né? Mudar de opinião. Muito bom. Tá? Então, sim, é super importante termos um líder em tudo, né? Alguém ali para direcionar. Não que ele seja melhor, mais importante, mas ele tem uma função específica que vai nos direcionar. É super importante, né? E, não, todos têm que saber sobre o trabalho, né? Total do grupo. É claro que, se eu fiquei responsável, vamos supor aí no blog, pela publicidade, eu vou focar na publicidade. Mas o Mauro também tem que saber. O Mauro está falando, sei lá, um texto, né, uma reportagem que ele quer colocar. Então, ele pode conciliar com o que eu vou dizer na publicidade, né, para as ideias casarem ali. Então, é importante, sim, que todos saibam de todas as informações, tá? Então, continuando aí, ó. Aí, essa parte está na apostila, está na página 45. Os slides anteriores eu fui criando para a gente ir interagindo aí um pouquinho mais. Então, página 45 da apostila de vocês. Você pode ler, Mauro, por favor? Posso sim. Vamos lá. Pesquisando e organizando materiais. Pensando na criação do blog da turma, vamos refletir sobre determinados tópicos. Como podemos relacionar a imagem abaixo com a produção do blog? Então, temos aí a imagem, né, dando a entender como é que funciona a questão da produção. Então, tem aí alguns elementos que você já conhece. Como que a gente pode relacionar essa imagem com a produção de um blog? Isso, vamos lá. Nem vou... Sem tempo, né? Vão respondendo Já aí vão já mandando ao aí, vivo para a gente. Como pra que a gente gente pode conseguir- relacionar essa imagem com tudo isso que nós já falamos e com o que vocês sabem também. Vamos lá. É claro que aí, ó, trabalho em equipe. Trabalho em equipe, isso é legal, está sendo demonstrado ali na imagem, Isso. né? Uma pessoa Trabalho em fazendo, equipe. pois o blog pode ser pessoal. Uhum. Vinícius, né? Tem Pessoas outros trabalhando elementos ali que vocês juntos. podem comentar, né? Que, além da equipe, outros elementos que têm a ver com o blog. Eles estão estudando sobre o que eles podem fazer no blog, Sim. planejamento de trabalho. Mas e os elementos? O que vocês estão vendo na foto? A tecnologia no trabalho em equipe. Legal, que está mostrando, né, na imagem os computadores, né? Toda essa questão tecnológica, porque isso é imprescindível para o trabalho, para fazer um blog, né? Sim, ó, o Adrian colocou trabalho em equipe, as tecnologias de novo, como você disse, Sim, a a aluna tecnologia. Sofia, todos trabalhando em equipe, liderança positiva e sempre bem-vinda. Falar sim. planejamento também, porque dá a ideia, né, com a foto de que está vendo um planejamento, já que você vê ali um flip chart, né? Chart. Você viu eles conversando, o computador, então mostra que eles estão debatendo o assunto, né? Se a gente olhar de relance aqui, ó, nos computadores, tem uma, pelo menos para mim, parece um gráfico, né? Então, temos aí uma pesquisa, ou parece né? coisa de áudio também, pode ser também, Isso, um gráfico de áudio, que mostra o trabalho do áudio. Então, pode ser alguma coisa que foi gravada, algum som, Pela expressão facial, eles estão interagindo bem, né? Sim. Ninguém está aí jogando o computador para o alto, Então é né? isso, Com a a cara exposição de amarrada. ideias, trabalho em Isso. equipe, liderança, como ele está falando aqui, porque tem alguém ali que parece que está chamando a atenção para falar sobre o assunto. Anotações, né? Estão exatamente. anotando, que é super importante. Ok? Vamos Muito lá, legal. então. Continuando. Aí temos algumas dicas para vocês, para a produção do blog.
que é mais ou menos, ontem a Pro Andréia falou que ficou faltando, né, um pouquinho, ela até deixou comigo aqui, o que ela iria comentar, que acaba acrescentando aí nesse slide que está para vocês. Então, temos, para produzir um blog, então, um nome sugestivo, o formato, qual será o formato desse blog, o objetivo, né, qual que é o objetivo central do blog de vocês, o conteúdo, qual que será o conteúdo, público-alvo, domínio provedor, né, que site vocês vão utilizar, as propagandas, a manutenção. Então, observem que nós temos várias ações a serem desenvolvidas. Não tem como uma única pessoa, né, desenvolver. Geralmente, quando tem uma pessoa que quer fazer tudo, né, geralmente no dia a dia, nessa correria, a gente acaba tendo essas características aí. Sim. E não sai bom. Sim. Né? Porque eu quero e aí fazer que é legal tudo. O trabalho do líder, porque o líder, como o professor Antônio falou aqui no chat, que eu estou lembrando, ele falou líder moderador. O líder ele está exatamente para isso, para delegar, né? Até para não sobrecarregar ninguém e o trabalho em grupo realmente funcionar. Porque aquele trabalho em grupo que vem com o nome de todo mundo, mas que só uma ou duas pessoas fizeram tudo, e exatamente, às vezes não é. Eu já vi muito isso em sala de aula, viu, Pro? Às vezes não é porque os outros alunos não se dispõem, é porque dois abarcam tudo aí para si e não sabem delegar, né? Não sabem dialogar. Por exemplo, é mais fácil eu fazer do que tentar explicar para o outro. E aí não funciona o trabalho em equipe. Então, o líder moderador seria esse, aquele que vai delegar também, né? Vai começar a falar assim, então cada um tem uma especialidade, cada um tem uma facilidade com alguma coisa, fica fazendo isso. Mas você tem a mesma habilidade que o outro, então se auxiliem, né? Então, assim, todo esse trabalho para poder o trabalho realmente ser feito em grupo, e não ficar, né, aquele trabalho em grupo que só põe o nome do grupo, mas não é grupo, né? Sim. E os conflitos, né? Caso tenha algum problema, ele pode fazer ali a mediação. Sim. Ótimo. Então, vamos lá para o passo B. Pensando na criação do blog, mais especificamente em seu conteúdo e formato, como vocês se organizariam para obter material referente aos temas das colunas abaixo? Aqui a sugestão é de grupo 1, grupo 2, mas o professor vai formar como ele achar melhor, tá bom? Então, aí temos grupo 1. O que ele pode pesquisar? A criação, né? Então, o principal. Nós vamos criar um blog. Qual que é a finalidade dele? Quem vai ficar responsável por cada função? Os gêneros textuais da página. O que nós vamos ter? Poemas, entrevistas, reportagens, notícias. Não significa que eu tenha só um gênero, né, Mauro? Pode ser mesclado. A gente pode diversificar. Sim. Isso é importante, que volta lá no que nós estávamos falando, das opiniões, das ideias. E assim, para vocês já irem criando aí essa parte da argumentação, é super interessante colocar também temas divergentes, né, Mauro? Sim, eu coloco ali duas opiniões diferentes para a gente ir criando exatamente, aí. Auxiliar quem está lendo já para perceber as diversas possibilidades, diversos vieses que podem ser debatidos ali, né? Isso, então, tentem aí pensar no blog de vocês nessa questão também, até para criar uma discussão, e discussão que a gente fala que é no sentido sadio, né? De criar aí argumentos, aumentar o repertório, né? Assuntos, né? Então, pensem aqui, voltando lá nos dois anteriores, então, a criação, os gêneros textuais da página e o assunto. Eles têm que estar relacionados, né? Eu não posso chegar lá do nada e colocar qualquer outro assunto. Não. Tá bom? Foco nisso daí. Redação e revisão. Então, quem escreverá? Né? Quem será o escritor? E a revisão, que é muito, muito importante, né? Sim. Pense que o texto de vocês estará aí online, muitas pessoas, né, terão acesso a ele. Então, revisar isso, colocar a fonte, dar os créditos, né, Mauro? Super importante dar os créditos de imagem, dos textos, edição. Então, todos que participam, né, da edição do blog de vocês têm que ter os créditos, tá? Isso é super importante. Fotos, né? Então, será que essa foto condiz com tudo que eu disse anteriormente? Ou não? Que é um texto também a foto, né? Isso. Então, é um complemento ali, tem que casar. Será que está atrativo ou não? Né? Então, observem-se como parece simples, né? Não, só vou lá, peço para o Mauro pesquisar foto, aí o outro vai ver o texto, tá? Então, é super importante relacionar todos.
Propaganda, novamente. Que tipo de propaganda vocês vão ter? É relacionado ao blog ou não? É um patrocínio? Vocês podem pensar nisso Sim. também, tá bom? Se E tem a os ver, né? responsáveis, que é delegar as tarefas, ok? Então, acabamos aí a nossa aula de hoje. Então, o que nós vimos? Você pode ler, Mauro, por Posso favor? sim, que pena, né? A aula fica sempre muito curtinha, Sim. né? Parece que precisa de mais tempo. Vimos a importância de um planejamento, os benefícios e os desafios de trabalhar em grupo, como se posicionar criticamente levando em consideração o interesse de um grupo, algumas possibilidades de organização de conteúdo para um blog. Muito bem, então. Muito obrigada a todos, produção, Mauro, pais, alunos, avaliem a nossa aula. Mauro? Obrigado, professor Elaine, os alunos e os pais, a participação foi ótima e foi uma ótima aula. Até a próxima. Até, tchau, tchau.